Olá e bem-vindos! A gente começa hoje com uma daquelas notícias que param o mundo do futebol. Rafael Veiga, camisa 23, um dos maiores ídolos da história recente do Palmeiras, pode estar com os dias contados no clube. E o destino seria o América do México, um verdadeiro gigante de lá. E o timing dessa proposta é tudo, né? Ela não surge num momento de calmaria, de janela de transferências tranquila. Ela aterriza no olho de um furacão para o Palmeiras, dias depois de uma derrota que está sendo chamada de histórica. Com a torcida, em ponto de ebulição. É um cenário de pressão máxima. Exato. Então, o que a gente vai fazer aqui é montar esse quebra-cabeça. De um lado tem a proposta, os milhões de dólares, o projeto ambicioso de um clube mexicano. Do outro, a crise no Palmeiras, a pressão da torcida e o dilema: vende ou não vende um dos pilares do time? Para entender tudo isso, a gente mergulhou em notícias da imprensa esportiva, análise de bastidores e até no que os próprios torcedores estão dizendo em fóruns online. Vamos começar pelo começo? O nome do Veiga não surgiu do nada, certo? Quem está puxando essa corda lá no México? Essa corda tem nome e sobrenome: André Jardine, o técnico brasileiro do América. Segundo as fontes, foi um pedido direto dele. Ele quer um camisa 10 clássico, um meia que pise na área e, que faça gols. E o nome do Veiga aparentemente pulou pro topo da lista dele. Mas quem é o Jardine lá no México? Porque aqui no Brasil a gente lembra dele pela seleção olímpica, mas qual o peso que ele tem no América para fazer um pedido desses? Olha, ele não é só um técnico por lá, ele é quase uma instituição. Jardim é simplesmente o treinador mais vitorioso da história do América, com 6 títulos na bagagem, incluindo um tricampeonato mexicano ali entre 2023 e 2024. O problema é que 2025 foi um deserto para ele, passou em branco, sem nenhuma taça. Nossa. E para um clube daquele tamanho, um ano sem títulos é quase uma crise de estado. Então ele tem o respaldo e a urgência para pedir uma contratação de impacto como a do Veiga. Seria a peça central da reconstrução do time para voltar a ganhar tudo. Entendi. É um movimento para reafirmar o poder. E quando se fala em poder, se fala em dinheiro. Qual é o número mágico que faria a diretoria do Palmeiras, liderada pela Leila Pereira, sequer atender o telefone? O número que o Palmeiras colocou na mesa bem claro: 10 milhões de dólares. Mas a palavra-chave aqui é livres, líquidos. Isso dá mais ou menos 53,6 milhões de reais direto no caixa do clube sem descontar nada. E o América topa isso? Porque uma coisa é o que o clube pede, outra é o que o comprador oferece. E aí é que a história fica mais interessante. As fontes tipo a ESPN indicam que o América estaria montando uma engenharia financeira para pagar até mais. A proposta total que circula nos bastidores é de 13 milhões de dólares, quase 70 milhões de reais. Ué, mas por que pagar mais do que o pedido? Porque esses 3 milhões de dólares extras seriam para cobrir todo o resto da operação. É o que o mercado chama de custo total. Isso inclui as luvas para o jogador, as comissões gigantescas para os empresários, os impostos. A ideia do América é apresentar um pacote que garanta que, no fim do dia, os 10 milhões de dólares líquidos que a Leila Pereira quer estejam intactos na conta do Palmeiras. É uma forma de dizer: a gente resolve toda a burocracia, apenas nos entregue o jogador. Faz sentido. É uma proposta difícil de recusar. Mas eu vi em outras fontes, como o UOL e o Lance, uma história um pouco diferente. Falavam de uma proposta inicial por empréstimo. Como assim? Uma hora é compra milionária, outra é empréstimo. E essa confusão não é erro dos jornalistas, viu? Isso é a negociação acontecendo em tempo real na nossa frente. O que parece uma inconsistência, na verdade, é uma janela para os bastidores. O empréstimo pode ser uma isca, uma forma do América dizer: ei, estamos interessados, vamos conversar. Para sentir a temperatura, antes de colocar a proposta de verdade na mesa. Ou pode ser uma alternativa caso a primeira opção falhe. É xadrez, não é uma simples transação de supermercado. Um xadrez que precisa ser jogado muito, mas muito rápido. Porque tem um cronômetro gigante apitando nessa história toda, não é? Exatamente. E esse é talvez o maior obstáculo. A janela de transferências para inscrever jogadores no torneio Clausura 2026 lá no México fecha no final dessa semana. A gente está falando de um prazo que se encerra entre 21 e 25 de janeiro.
A negociação não é urgente, ela é para ontem. E se não bastasse a tressa, ainda tem um problema de lotação no elenco do América. Esse é o nó da questão. Não é um problema financeiro, é burocrático. A Liga Mexicana tem um limite rígido de jogadores estrangeiros por time e o América já bateu no teto. A cota tá lotada. Para o Rafael Veiga poder ser inscrito, o clube precisa obrigatoriamente vender ou emprestar um dos estrangeiros que já estão lá. Espera um pouco. Então não adianta o América ter o dinheiro e o sim do Veiga. Se eles não conseguirem vender um outro estrangeiro em 4 ou 5 dias, o negócio todo morre na praia. Exatamente. É um efeito dominó com o cronômetro zerando. A peça Veiga só encaixa no tabuleiro se eles tirarem outra primeiro. As fontes até citam os nomes mais prováveis para sair e abrir essa vaga: o chileno Víctor Dávila e o colombiano naturalizado mexicano José Zúñiga. A negociação do Veiga depende diretamente do sucesso de uma outra negociação que precisa acontecer em paralelo e na mesma velocidade. Uma das fontes resumiu a tensão de forma perfeita. Se não venderem ninguém nos próximos dias, a chegada de Veiga se torna inviável. Que loucura! Então, do lado do América, é uma corrida contra o tempo e contra a burocracia. Mas para essa história fazer sentido, a gente precisa atravessar a mesa e entender o outro lado. O que está acontecendo no Palmeiras para que a saída de um ídolo como o Veiga seja sequer uma possibilidade? Porque em outros tempos essa proposta seria descartada na hora. E a resposta está em uma palavra: crise. Essa negociação não acontece em um ambiente normal. Ela acontece no epicentro de um terremoto. O estopim foi a goleada de 4-0 para o Novo Horizontino. Não foi só uma derrota, foi um vexame. Já está sendo chamada pela imprensa de a maior derrota da era Abel Ferreira. E para um time e um técnico que se acostumaram a empilhar taças, uma derrota dessa magnitude tem um peso simbólico gigantesco. E o resultado em campo virou um problema fora dele quase que instantaneamente. E não eram críticas comuns, sabe? Eram frases que questionavam a alma do projeto, como Abel, acabou a magia. Além de ataques diretos à presidente Leila Pereira. A coisa escalou a um nível tão sério que o clube teve que registrar um boletim de ocorrência e prometer identificar e punir os responsáveis. Isso te dá a dimensão do quão tóxico o ambiente ficou em questão de horas. E essa raiva se reflete no alvo da proposta, no próprio Veiga. A gente foi ler o que os torcedores estão falando num fórum palmeirense e as críticas a eles são pesadíssimas. São de uma dureza impressionante. Um torcedor escreve, com todas as letras: teu tempo no Palmeiras acabou, vai embora, múmia. Outro diz que o jogador tá lento, que parece sem vontade. São acusações que vão além da questão técnica, entram no campo do comprometimento. Uau. Chamar um ídolo de múmia? Isso é pesado. Chegar ao ponto de um torcedor achar que o jogador está se escondendo em campo é um sinal muito forte de que a relação de confiança ali foi quebrada, pelo menos por uma parte considerável da torcida. E tem análises que tentam ser mais táticas, mas são igualmente severas. Um comentário que a gente encontrou dizia que o Veiga, em campo, procura a marcação adversária. A teoria do torcedor é que, por não aguentar mais o ritmo físico, ele se aproxima de um marcador de propósito para não ter a obrigação de receber a bola e criar a jogada. É uma acusação muito grave. E essa percepção de que o rendimento dele caiu não é de agora, pelo visto. Encontramos um comentário que dizia, e eu cito: tirando aquele jogo contra a LDU, o Veiga não joga mais quase nada há mais de 2 anos. É uma declaração fortíssima sobre um cara que é o maior artilheiro do clube no século. Mas é fundamental a gente mostrar que isso não é um consenso, tá? É uma guerra de narrativas dentro da própria torcida. Na mesma discussão, no mesmo fórum, vêm os contrapontos. Um outro torcedor argumenta que o problema não é o Veiga, é o sistema. Ele escreve: neste esquema tático, nenhum meia vai render. Não existe meio de campo. Outro vai na mesma linha. Pode contratar qualquer jogador que não irá render. Nosso time é incapaz de trocar 3 passes. Ou seja, a culpa é do Abel Ferreira. Para essa ala da torcida, sim. Eles defendem que o Veiga é vítima de um esquema tático que não o favorece, que não tem criação no meio-campo para fazer a bola chegar nele com qualidade. Então, de um lado, você tem torcedores que querem a cabeça do Veiga
e do outro, torcedores que dizem que nem se o Palmeiras contratasse o De Bruyne, ele jogaria bem nesse time. Essa divisão interna é um dos elementos que torna a decisão da diretoria tão complexa. Então, com tudo isso na mesa, a Leila Pereira e a diretoria do Palmeiras estão numa sinuca de bico monumental. De um lado, uma bolada por um jogador que vai fazer 30 anos. Do outro, o risco de arrancar o coração de um time que já parece estar na UTI. É exatamente esse o dilema. Vamos analisar os dois pratos da balança. No prato financeiro, a venda é quase irrecusável. Uma das fontes define como um negócio excelente. Você vende um ativo de 30 anos por mais de 50 milhões de reais. Para a gestão de um clube, é uma oportunidade de ouro de fazer caixa, especialmente com um jogador cujo valor de mercado tende a diminuir com o tempo. Mas e o outro prato? O esportivo, o simbólico? Aí a conta é o oposto. Perder Rafael Veiga agora significa perder o maior artilheiro do clube no século XXI e uma das poucas referências técnicas que restaram daquele time multicampeão. Num elenco que já está visivelmente abalado pela crise, tirar uma figura como ele pode ser a pá de cal na estabilidade do vestiário e no desempenho em campo. É um risco esportivo gigantesco. E tem um lado de jogador também, né? O que o Veiga pensa de tudo isso? Ele é um ídolo, mas parece que o status dele dentro do próprio clube já vinha mudando. Sim, e isso é um ponto crucial. A condição de intocável do Veiga já não era a mesma. Fontes de 2024, por exemplo, já apontavam para isso. Um artigo de setembro daquele ano destacava um jejum de 11 jogos sem gols dele, algo raro na carreira. A chegada do Maurício, que foi a segunda contratação mais cara da história do Palmeiras, também colocou uma sombra sobre ele. Uma concorrência direta pela posição que antes não existia. E a carreira dele, ele nunca jogou fora do Brasil. E esse é o ponto final. Veiga tem contrato até março de 2027, mas ele completa 30 anos em 2026. Ele nunca teve uma experiência internacional. Segundo as fontes, ele vê com bons olhos essa oportunidade. Pode ser a última grande janela para ele ter essa vivência e, claro, fazer um contrato financeiramente muito vantajoso. Para ele, o timing pode ser perfeito. É impressionante como todas as peças se encaixam para tornar essa negociação possível, mesmo sendo tão complexa. Isso leva a uma pergunta que uma das nossas fontes formulou de um jeito brilhante e que resume tudo. A decisão do Palmeiras deixou de ser financeira e passou a ser puramente esportiva. A pergunta é: o Palmeiras está pronto para viver sem Rafael Veiga? Essa é a pergunta de 50 milhões de reais. Então, só para amarrar tudo que a gente discutiu, temos uma proposta financeiramente muito forte, vinda do México, empurrada por um técnico brasileiro desesperado por um título. Temos um ídolo do Palmeiras que, apesar da história vitoriosa, vive um momento de baixa técnica e críticas da torcida, e que estaria aberto a um novo desafio. E tudo isso acontece dentro de um clube que mergulhou numa crise esportiva e de relacionamento com seus torcedores. E como se não bastasse, o negócio todo depende de uma operação contra o relógio para que o clube mexicano consiga abrir uma vaga de estrangeiro. E se a gente conectar todos esses pontos, a questão que fica para refletir vai além do Veiga sai ou Veiga fica. O mais importante é o que essa possível venda simboliza. Para um clube que viveu o ciclo mais vitorioso da sua história, sob o comando de Abel Ferreira. Vender um pilar histórico justamente no primeiro sinal de uma crise grave pode ter dois efeitos completamente opostos. Pode ser o começo do fim ou um novo começo. Exatamente. Pode ser o estopim para uma renovação necessária, a coragem de virar uma página para começar a escrever outra, mesmo que doa, ou, ao contrário, pode ser o aprofundamento de uma crise de identidade. Pode ser o sinal claro de que aquele ciclo vitorioso não só acabou, como está sendo desmontado. O desfecho dessa negociação, que deve acontecer nos próximos dias, não vai dizer apenas o futuro de Rafael Veiga. Vai dar uma pista muito forte sobre qual caminho o Palmeiras de 2026 pretende trilhar.